Olá, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de espectroscopia óptica. E o que nós estamos fazendo nessa parte do curso é dando uma introdução. Por que nós estamos fazendo essa introdução um pouco mais detalhada? Para que você possa ter uma visão clara do que está acontecendo. Porque afinal, você está sempre aí investigando um fenômeno científico. Você está tentando desenvolver alguma coisa usando a espectroscopia como uma ferramenta. Portanto, você tem que saber da onde vêm os efeitos que você observa na espectroscopia para poder fazer a interpretação correta. É isso que nós estamos falando. E nós, nas aulas anteriores, nós fizemos um apanhado geral sobre uma visão clássica da interação da radiação com a matéria, que é um ponto essencial da espectroscopia. E também fizemos uma visão semiclássica. A visão semiclássica é uma visão onde o átomo é quantizado e o campo eletromagnético continua sendo esse campo oscilatório que nós chamamos de clássico. O campo será totalmente quântico quando nós quantizarmos, quando a gente tratar o campo fóton a fóton, ao invés dessa onda, dessa continuidade de campos oscilando no tempo e no espaço. Bom, então, tratando o átomo do ponto de vista semiclássico, quer dizer, a interação da radiação com o átomo do ponto de vista semiclássico, nós explicamos que a mecânica quântica, ela nos fornece uma equação para dizer como essa onda chamada elétron pode se acomodar num potencial que retém o elétron preso ao núcleo, formando o átomo, ou numa ligação química e assim por diante. Essa equação é chamada de equação de Schrödinger, é uma equação que é baseada em algo que representa a conservação de energia. E baseado nessa equação, nós vimos várias soluções que saem. Então, agora nós não temos a trajetória do elétron como temos na visão clássica, mas nós temos funções de onda que são chamadas dessa maneira porque vem de uma equação que é uma equação de onda formulada há praticamente um século. E dessa equação, dependendo das condições, nasce uma grandeza, que é a chamada densidade de probabilidade. É como que a carga, a massa do elétron está de fato distribuída ao redor do núcleo. E isso nós chamamos de orbitais atômicos. Agora, esses orbitais atômicos são representados por uma função. Dessa função sai todas as propriedades, inclusive aonde que probabilisticamente o elétron está localizado. E o que é interessante é que, ao contrário da visão clássica, que a nuvem pode se deformar de qualquer maneira, né, ao espaço ocupado pelo elétron, onde ele está ali, aqui não, só pode ser um desses estados. Portanto, quando a radiação interagir, ela vai ter que levar o sistema de um estado para outro estado e assim por diante. Tá bom? Caracterizando a chamada transição eletrônica. Essa é a visão clássica, é a visão semiclássica, quando o átomo é quantizado, que é a maior parte das aplicações que nós vamos fazer. Nós vamos lidar com essa situação. E aí, a grande pergunta que aparece quando lidamos com a espectroscopia é, quando eu jogo luz, o átomo está numa determinada distribuição, num estado que a gente chama, que é um desses orbitais, como que o elétron pode, então, ir para outro? Como que isso vai acontecer? Vai acontecer porque agora, naquela equação, nós vamos introduzir a interação do átomo com a parte do campo eletromagnético. Então nós fizemos aí um sistema onde nós começamos num estado A qualquer um dos orbitais, vamos botar radiação eletromagnética e vamos chegar no ponto, num outro orbital, num outro estado, que chamamos de B. Então nós temos A e B para simplificar.
Claro que do ponto de vista quântico, o estado A é representado por uma função de onda psi-A, psi é o nome que nós damos para essas funções de onda, e ele tem que ir para um estado B, que nós chamamos de psi-B. E a ocorrência desse efeito chama-se transição eletrônica, que é a base da espectroscopia. Então, nós pegamos dos muitos orbitais possíveis do átomo, nós selecionamos dois, numa aproximação só de dois orbitais, que a gente chama em física de dois níveis de energia. E aí eu tenho o átomo, vem o campo eletromagnético, ele vai interagir com o átomo é muito pequenininho, então ele não enxerga, a nuvem eletrônica, para ela praticamente é como se a amplitude do campo elétrico, da oscilação da radiação eletromagnética, caracterizada pelo lambda, é como se fosse constante. Então a gente pode desprezar essa parte e ficar apenas com a variação temporal. Então agora eu tenho um campo elétrico que chega, interage com as cargas, o átomo é neutro, então a interação é uma aproximação que nós chamamos de dipolo elétrico, porque vai haver ainda, de alguma maneira, para ir de um estado, de um orbital para outro, eu vou ter que, de alguma maneira, promover um deslocamento efetivo da carga, da distribuição de carga. Então nós elaboramos uma aproximação dessa forma na última aula e conseguimos chegar a um consenso de que a energia introduzida pela interação do campo eletromagnético no sistema ou naquela equação que representa o sistema físico agora contém o potencial que segura o elétron formando o átomo, mais esse campo interagindo, uma energia extra. E nessa situação, tudo que pode acontecer com o átomo, ele pode estar em um dos dois possíveis estados que nós consideramos. Esse é contrário à visão clássica, que você pode ir deformando continuamente a função de onda. Lembra que era o deslocamento? Aqui não. Aqui, interagindo o átomo mais o campo eletromagnético, a nova função que descreve esse sistema, que é átomo mais radiação, é uma soma dos dois orbitais. Porque esse é o universo do átomo agora. Isso é tudo que pode ser nesse sistema. E o campo oscilatório da radiação pode realmente levar probabilisticamente o sistema de um estado para outro. Aqui é a função do estado A, representa o estado A, e tem um coeficiente que nós chamamos de AA, para representar a contribuição que nessa interação vai ter do estado A. E aqui nós temos o AB, que é a contribuição do orbital B. Então o que acontece? A radiação eletromagnética ela mistura isso. Probabilisticamente, se você fizer uma medida, o sistema vai estar em um dos estados apenas, porque é isso que a mecânica quântica nos diz que ele pode estar. Ou no estado A ou no estado B. Não pode ter nada entre, mas pode ter uma superposição. E a interpretação física é que esse coeficiente que dá a contribuição do estado A ao quadrado representa a probabilidade de termos o sistema no estado A. E o AB ao quadrado representa a probabilidade de termos o sistema no estado B. Por que quadrado? Porque a hora que a gente levar essa função ao quadrado, vai dar uma soma de dois termos. Como o sistema só pode estar em A ou em B, nós vamos identificar o que é o A e o que é o B. E esse cara ao quadrado é 1, porque é a probabilidade do sistema estar em A ou B, porque agora a radiação promoveu uma superposição desses estados. Parece complicado, mas na verdade conceitualmente não é complicado, né? Mas está isso aí está no íntimo da mecânica quântica, por isso que a aproximação é semiclássica. E eu havia colocado de volta a equação aqui, dizendo que como o campo é oscilatório, a energia, nesse caso, ela é
uma variação temporal dessa função. Portanto, é por isso que esses coeficientes podem depender do tempo. E quando a gente colocar essa função nessa equação, nós obteremos uma equação para os coeficientes A e B. Aí nós determinamos o coeficiente A e B. Tá bom? É assim que nós resolvemos o problema. Não vamos pegar muitos detalhes, mas os alunos interessados podem encontrar essa solução. Existem várias aulas que eu mesmo já gravei, explicando a determinação dos coeficientes A e B. E você pode inclusive escolher a língua, português ou inglês, para assistir à aula. E aí nós terminamos com esses coeficientes que, veja, a gente conhece o sistema atômico, nós sabemos psi-A e psi-B, que isso é os dois estados existentes. O que nós queremos saber é, com a interação do campo eletromagnético, como que há essa evolução. E na última aula, nós terminamos dizendo que agora tendo B, imaginando que você começa em A, você vai determinar como é a probabilidade de transição. Você vai determinar como é essa amplitude. Tá bem? Muito bom. E, obviamente, nós verificamos, embora eu não dei os passos para você, que AA ao quadrado e AB ao quadrado é igual a 1. Porque, uma vez que o sistema só pode ser A ou B aqui na nossa aproximação, nós escolhemos dois orbitais, e você vai entender por que isso é possível. Nós estamos interessados em, dado que eu comecei em A, qual é a probabilidade de eu terminar em B? E isso, esse número ao quadrado, é basicamente a probabilidade de transição. E tudo vai decorrer daí. Tudo vai decorrer daí, daqui para frente. Tá certo? Nós vamos ver em uma outra aula futura o cálculo do coeficiente de absorção, que vai depender dessa relação, vai depender dessa capacidade do sistema interagir com o campo eletromagnético, interagir com a radiação, né? E fazer esse acoplamento, fazer essa promoção de um orbital A para um orbital B. É isso que você vai medir no seu laboratório quando você coloca lá luz sobre um sistema atômico. E obviamente, o estado A e o estado B é muito característico do sistema que está lá. Não é? A frequência da luz que eu vou ter que usar, já que a frequência da luz está associada com a energia que a luz vai ser capaz de transferir para o sistema atômico. Então, dependendo da frequência, né, essas coisas vão também variar. Bom, o resultado de tudo isso é que, com o apoio de toda a base que a mecânica quântica nos dá, nós somos capazes de calcular, dado que eu começo o sistema num estado A, qual é a probabilidade de eu terminar, depois de um certo tempo, no estado B. Muito bem. Então, depois de algumas horas aí de cálculo, e eu quero salientar novamente, se você está interessado, basta procurar aí na internet por aulas que diz respeito a isso, e eu, como eu disse, existe um curso de introdução à física atômica que tem muitas dessas coisas em detalhes, tá certo? Nós aqui estamos dando os fundamentos, a intuição, para você poder raciocinar em cima disso, tá certo? Muito bem, qual que é o resultado final dessa contaiada toda? É uma expressão que nos diz como é a probabilidade de transição, que é o AB quadrado, que é, dado que eu comecei no estado A, a gente gosta de representar dessa forma, apenas uma notação, né, da mecânica quântica, e o sistema vai para um nível B, vai para um outro orbital. A energia do A é EA, e a energia do B é EB. EA menos EB dividido por H cortado, nós chamamos de ômega zero, que é
a frequência característica, né, em termos, a energia em termos de frequência característica desta transição. Então isso aqui nós chamamos de ômega zero. E ômega, obviamente, é até agora a frequência da radiação. Portanto, ômega da radiação menos ômega zero, nós chamamos de delta, que é a chamada dessintonia, é quão longe da frequência, em termos de energia, eu estou. Tá? Quando isso aqui é positivo, significa que a frequência da luz é maior do que a frequência característica desta transição atômica. Quando é negativo, ela é inferior, ela é menor do que a energia necessária. Bom, mas nós estávamos dizendo que nós vamos calcular quem é o coeficiente AB de t ao quadrado, e ele tem uma forma bastante interessante. Ele é uma coisa oscilatória. Isso é muito interessante, né? Ele é oscilatório. Ele tem uma amplitude, você vê que essa amplitude é uma coisa positiva ao quadrado, dividido por a soma de duas, portanto, esse coeficiente nunca é maior que 1, vezes um seno ao quadrado de algo que depende desse delta e desse ômega R. Quem que é o ômega R? Ômega R é o que nós chamamos de frequência de Rabi, e nada mais é do que amplitude. É o acoplamento, olha lá aquele dipolo que apareceu, que é o quanto que o campo eletromagnético interage com o sistema atômico. Está representado nesse Mi aqui, que é o chamado elemento de dipolo, vezes a amplitude do campo eletromagnético ao quadrado, dividido por H cortado ao quadrado, tá certo? Para ser uma frequência ao quadrado. Isso aqui, na verdade, é proporcional à intensidade da luz. Então, quanto mais intenso é o campo eletromagnético que você coloca, maior é esse ômega. E esse delta é o que eu falei, é a dessintonia. A dessintonia é a diferença da energia do campo eletromagnético com o sistema de níveis. Tá bom? Não se esqueça que isso aqui representa uma diferença de energia que pode ser expressa em frequência, multiplicando-se, dividindo a energia por H cortado, né? Como eu expliquei lá no começo das aulas, que H cortado ômega da radiação é a energia característica de cada fóton, é assim que a gente caracteriza o pacote de energia transferido para o átomo, ou transportado pela radiação eletromagnética. E esse delta aqui, ele é praticamente igual ao ômega da radiação, menos essa quantidade que é o ômega zero, que caracteriza essa diferença de energia. Então, basicamente, se eu fizesse um diagrama, eu tenho o estado B, eu tenho o estado A, que a gente considerou só 2 níveis, e o que acontece aqui? Acontece que a energia da minha luz pode estar abaixo do necessário para progredir, isso é um delta negativo. Esse delta é negativo, que a gente chama de sintonia para o vermelho. Ou pode estar acima disso. E isso é o que nós chamamos de sintonia para o azul, ou de sintonia positiva. E pode realmente estar exatamente na ressonância quando é zero. E essa situação chama-se ressonância. Então, quando delta é igual a zero, é o que nós chamamos da ressonância da radiação com o campo eletromagnético. Se delta é igual a zero, veja que a amplitude da radiação, esse é zero. Portanto, eu tenho um número dividido por ele mesmo, é 1. Esquecendo a parte oscilatória, que eu já vou explicar, significa que a probabilidade é grande de você ter chegado nessa aproximação aqui ao
estado de cima. Então, ele pode chegar ao estado de cima com uma probabilidade 1. Então, você pode transferir todos os átomos do orbital A ou do estado A para o orbital B ou estado B com a energia que você está colocando ali na radiação eletromagnética. Não pode esquecer que esse ômega é proporcional à intensidade. Quanto mais forte é o campo eletromagnético, maior é a amplitude, portanto maior é a intensidade. Esse termo aqui, ele na verdade, ele pode ser escrito depois como a intensidade dividido pela intensidade de saturação, como nós vamos aprender em seguida. Mas, então, o que acontece com esse sistema físico quando nós pegamos radiação eletromagnética e interagimos com o sistema atômico? Acontece que você começou no estado A. Então vamos lá, vamos colocar aqui de novo, aqui no cantinho, o estado A e você tem o estado B. Colocando radiação eletromagnética, acontece o seguinte: o campo da radiação vai transferindo, aumentando. Vamos imaginar primeiro delta igual a zero, tá bom? Significa ressonância. Não pode esquecer esta palavra. Isso aqui significa ressonância. Então o sistema está em ressonância. Tá bom? Muito bem. Então vamos pegar o sistema em ressonância. Então eu tenho o sistema, a população dele está aqui em A. Normalmente, quando você vê nos livros aí tudo, a população, quando você nota que aqui tem uma bolinha aqui, num dos níveis, significa que os átomos, cada átomo, ou todos, estão aqui. Aí a gente liga a radiação eletromagnética, ela começa a transferir átomos do estado fundamental para o estado excitado, ou do estado A para o estado B, tá bom? E então a probabilidade de estar em B, que é o AB quadrado, vai aumentando aí, ó. Isso aqui, na verdade, a gente pode mostrar que ele aumenta ao quadrado, porque quando eu expandir isso aqui em primeira aproximação, o seno é o argumento, portanto vai dar um t quadrado. Quando você liga a radiação, a probabilidade do sistema ter mudado de orbital, ter mudado de estado, cresce com o tempo ao quadrado no início. Aí depois ela oscila, ela chega no seu máximo. Quando chegou no máximo, nós teríamos o sistema representado como estando aqui. Estando agora no estado B. E aí o campo da radiação, o que ele faz? Ele interage também com esse orbital e traz de volta. Então o sistema oscila entre o estado fundamental e o estado. Se não tiver uma forma da energia sair do sistema, ele fica trocando energia. Uma hora a energia está no átomo, outra hora está na luz. É incrível, né? E aí você tem esse comportamento oscilatório que é fantástico. Muita gente pega um sistema atômico, isso vale para cada átomo, então vale para uma coleção deles, tá certo? Que não esteja interagindo. Liga a radiação por um tempo, que é o tempo preciso para você ter todo mundo, a probabilidade de ter todo mundo lá. Aí não tem erro, todo mundo está lá. Isso significa transferência de população. Às vezes é possível fazer isso, tá certo? Mas se você continuar com o campo ligado aqui, ele vai trazer todo mundo de volta de novo e vai oscilar. Qual é a frequência que isso oscila? É essa frequência aqui, que é chamada frequência de Rabi. Por isso que a gente expressa dessa maneira, com a frequência de Rabi. Quanto maior é o campo, maior é a frequência de Rabi. E quanto maior é o delta, menor é a frequência. Não, o delta, desculpe, aqui está oscilando com essa frequência aqui, porque nós pegamos só delta igual a zero,
Obviamente, aqui tem uma característica que é a frequência de Rabi. Porém, quando você tem um delta, essa frequência torna-se maior, essa parte oscilatória, né? Então agora vamos fazer isso. Isso aqui era em ressonância, agora nós vamos fazer o que nós chamamos de sintonizar o laser. Vamos pegar que a frequência da luz, ou do laser, né, que seja, é diferente da frequência do sistema, da diferença de energia do sistema. Aí o que acontece? A amplitude é menor, porque agora esse cara aqui não é mais zero, né? Então a amplitude diminui muito. O sistema nunca tem probabilidade 1 de chegar no estado excitado. Sempre há uma probabilidade inferior de se chegar no estado excitado. Portanto, você nunca transfere todo mundo para o estado excitado. Significa assim, eu nunca vou ter um átomo no estado B? Claro que vai ter, com a probabilidade e tal, se você repetir com essa probabilidade, que é menor que 1. Se você repetir várias vezes, o sistema, ele, num número menor de vezes, estará. Quando nós estávamos na ressonância, é certeza que, se você esperar o tempo correto, todos os componentes atômicos do seu sistema, que estavam ali ressonantes, vão ser transferidos para o estado B. Tá certo? Agora, deixando a luz, da mesma maneira que ela interage com o sistema levando de A para B, ela traz de B para A. E para onde vai a energia quando vem de B para A, imaginando que B é uma energia maior do que A? Volta a ser luz, volta a incorporar a energia no campo eletromagnético. Fantástico! E quem está fazendo isso é a própria luz. Se você desligar, o sistema para lá, ele não tem dissipação, não tem para onde pôr essa energia, ele fica lá. Tá bom? Mas esse é um processo importante, esse processo da oscilação, porque ele vai dar origem aos fenômenos básicos da interação da radiação com o campo, da interação da radiação com o sistema atômico ou com a matéria de um modo geral. Muito bem, então veja. O que acontece de uma forma, eu diria, esquemática, quando nós ligamos o campo eletromagnético e deixamos, então você veio aqui, botou uma frequência, ômega, tá certo? Eu estou imaginando agora que A e B é como se fosse duas distribuições espaciais do elétron que caracteriza o chamado orbital S e o orbital P, tá bom? Esse seria o orbital P, esse seria o orbital S de novo. Então o que acontece? Campo eletromagnético de frequência ômega, ele vem, interage com esse orbital, nós explicamos que é uma interação via dipolo, nessa nossa aproximação, e ele faz com que a probabilidade do sistema estar no outro estado exista, não é zero, e se tiver ressonante pode até atingir 1. Nesse momento, o orbital se transformou nesse. Daqui para cá, não é que ele foi continuamente se deformando, ele realmente veio daqui para cá. Isso é o que nós chamamos em física, na mecânica quântica, de quantum jump. Há um jump, há um pulo daqui para cá. E o Bohr, inclusive, na sua visão do átomo, tudo isso, imaginou que seria pulo entre as órbitas do elétron e tudo isso. Mas se você continuar com o campo de radiação aí, ele vai pegar isso aqui agora, vai realmente dar energia e trazer de volta para quando era. E a energia que estava aqui, então aqui, ó, o que aconteceu, né? Nós poderíamos escrever assim, ó, que aqui a energia está na matéria. Eu transferi de um estado de baixa energia, de um orbital de baixa energia, para um orbital de alta energia. E aí depois, agora eu transferi de volta a energia veio para a matéria, saiu do campo eletromagnético, veio para a matéria. Aqui a energia voltou para o campo eletromagnético. Então a energia está na radiação de novo. É um processo oscilatório. Muita gente acha que a luz interage
leva para lá e não traz para cá. Não, ela leva e traz. Esse é um mecanismo básico que acontece. Então a nuvem eletrônica, ela oscila. E a frequência que oscila é da ordem da frequência de Rabi, né? Da ordem da frequência de Rabi é a frequência com que oscila. Tá certo? Depende da frequência do laser, portanto depende do matching, né? Da frequência do laser com o sistema atômico, depende muito disso, para essa oscilação. Essa oscilação ela é lenta? Não, é muito mais lenta do que a própria oscilação da radiação eletromagnética, óbvio. Mas isso acontece. E isso cria para a gente uma situação que dá origem aos fenômenos da interação da radiação com a matéria, como eu vou explicar para você agora. Então eu vou explicar para você o que está acontecendo aqui. Tá certo? Então o que está acontecendo? Está acontecendo uma situação que é extremamente interessante e que você vai apreciar também. Quando eu tenho o sistema começando, então eu tenho um campo que eu liguei num determinado instante, que eu chamei de t igual a 0, e começo com o meu sistema no estado A. Então a probabilidade do sistema estar no estado A é 1. Tá certo? O sistema pode ser desligado quando o AB for 1. Então significa que todos os átomos, nesse caso, estão em B agora. Aqui o sistema estava no estado A, mas agora ele está no estado B. Eu transferi os átomos do estado A para o estado B. Então ele saiu aqui, ele estava no A, agora eu consegui transferir para o estado B. Então desliguei o campo aí. Então imagine que eu transferi os átomos e desliguei o campo. Aonde os átomos estão? No B. Aí eu espero um pouco, como não tem aqui, até esse momento, não tem como o sistema perder energia, ele está lá no B. Nada tira o átomo do B, exceto se eu novamente ligar. Eu ligo novamente, olha aqui, ó, aqui tem a parte interessante. Eu ligo novamente o campo eletromagnético. Então eu transferi todo mundo para B, aí eu ligo de novo o campo. Observe que não tem dissipação, essa é uma situação. Com o que acontece agora? Bom, o sistema agora começou em B. Os átomos estão em B. É possível transferi-lo para A agora? Sim. O campo eletromagnético age no estado, levando o sistema de volta para A. E a energia vai para o campo eletromagnético de novo. Então veja, eu tinha o sistema em A, eu liguei o campo eletromagnético, foi para B. Aí eu esperei um tempo, mais tarde eu liguei de novo. Bom, a hora que eu liguei de novo, quem estava em B pode começar a voltar para A. Agora, quando eu liguei de novo, aqui o sistema estava sozinho, ó. Não tinha mais radiação, eu desliguei. Agora eu peguei e liguei de novo a radiação, observe. Olha um pouquinho de radiação aqui. Aí a própria radiação traz o sistema de volta para A. E o sistema então vai terminar em A e a energia aumenta o campo eletromagnético. Esse é o processo chamado emissão estimulada. A luz estimula o sistema mais energético a vir para um estado menos energético. É um processo de estimulação. E isso é o princípio do laser. O que a gente faz quando tem um laser? Nós pegamos, colocamos um monte de átomo no meio ativo, de alguma forma colocamos eles num estado de mais alta energia, B,
E aí, damos um pouquinho de luz. A luz pode vir até do decaimento do próprio átomo, que eu vou explicar em seguida. Quando ele faz isso, aquela luz estimula o átomo a voltar para o estado de mais baixa energia e adiciona a luz. Eu vou amplificando a luz. Esse processo de amplificação da luz é que dá origem à palavra laser, que é uma luz amplificada por emissão estimulada da radiação. Entenderam? É esse processo. A radiação leva, adiciona energia, mas ela também consegue trazer e adicionar energia pela mesma. Então aqui eu tinha uma pequena porção de luz, olha aí, ó, eu dobrei. Cada átomo que é capaz de fazer isso, eu vou dobrando aquela pequena porção de luz, de energia. E o que é interessante é que o processo estimulado joga a luz toda numa única direção. Daí vem as características do laser ser unidirecional, toda a luz propagando numa direção. É através desse processo de estimulação, de retirada da energia da matéria e adição de energia na luz. O campo aqui fica mais forte. O campo de luz aqui ficaria mais forte. Em termos quânticos, a gente diz que mais fótons foram adicionados ao campo de luz. É assim que as coisas funcionam. Tudo está dentro desse processo de interação da luz com a matéria. Bom, tudo isso que eu falei aqui até agora, ele assumiu que só existe a radiação e o átomo. Não tem mais nada no nosso modelo. Mas não é verdade isso, não é? Não é verdade. Nós temos um universo ao redor de nós. E também ao redor do átomo e da radiação. Existe um universo. E esse universo gosta de receber energia. Gosta de receber radiação. Isso dá origem a um processo que nós não mencionamos até agora, mas que está presente em tudo isso, que é a chamada emissão espontânea da radiação. Isso se dá ao fato de que nós não estamos isolados. O nosso sistema, nós tratamos, no papel é fácil tratar o átomo e a radiação sozinha. Mas, na verdade, não é assim que está. Né? O átomo está embebido no universo. E na mecânica quântica ela é bonita, porque o nada não é nada, né? Aqui eu coloquei uma frase, eu vou até grifar, para você falar aí para sua namorada ou para o seu namorado. O nada não é nada em mecânica quântica. Significa que mesmo que eu tenha um universo sem nada, ele não é nada. Ele está ali interagindo com o meu sistema atômico. Está provocando ele, de vez em quando, aparece e desaparece fótons ali, no nada. Como aparece e desaparece, em média você está ali com uma energiazinha baixa, que é chamada energia do ponto zero, que muita gente acredita que foi essa energia que deu origem ao universo. Você vê como é séria a coisa. Muito bem. Então, quando nós não temos o universo, quando a gente tinha a aproximação que estávamos lidando até agora, é importante saber que todos os estados são igualmente prováveis, são igualmente estáveis. E, portanto, nada vai... Se você botou de A para B, ele fica lá. Ele não tem motivo para vir embora. Tá certo? Mas, como nós estamos embebidos no universo, mesmo sem radiação, existem as tais das flutuações, e isso é uma parte da mecânica quântica muito importante, que é a chamada eletrodinâmica quântica, que nós não vamos elaborar muito, mas é como que estivesse o átomo. A coisa é assim, de uma forma pitoresca, né? Eu tenho aqui o A, o B. O A é o estado de mais baixa energia, que nós chamamos de fundamental. O B é um estado de mais alta energia. E a gente disse assim, olha, vamos começar com o átomo aqui no B. Tá bom, tá lá no B. A gente viu que se chegar radiação aqui, estimula ele para vir para baixo. Eu expliquei para vocês. Mas o que acontece quando esse cara está isolado é que o nada, o vácuo,
na verdade, são pequenas flutuações que vão ficar aqui. E às vezes algumas delas estão adequadas para estimular isso a vir para cá. Então nós temos o estado B, nós temos o estado A, nós colocamos os átomos no estado de mais alta energia, ele quer ficar lá, em princípio, mas tem essa flutuação do nada, que o nada agora não é nada, nada é alguma coisa, são essas flutuações que a gente chama flutuações do vácuo. E o que acontece? Isso provoca o átomo a decair a uma certa taxa, a uma certa frequência por unidade, uma frequência, né? Que é uma taxa, que é quantas probabilidade por unidade de tempo de decair. E essa energia vai para onde? Volta para o campo eletromagnético? Não, vai para o vácuo. Porque quando ela volta para o campo eletromagnético, ela sai juntinho. É o laser. Quando ela sai para todo lado, é a luz que a gente enxerga. Vem luz, bate lá, estimula, decai e eu enxergo. Então veio para todo lugar. É a chamada fluorescência, tá bom? É uma energia que sai do sistema átomo mais radiação. Ela vem para fora, ela vem para o vácuo. Supostamente um vácuo. Pelo menos para aquele modo de radiação e assim por diante. Então, essa é chamada emissão espontânea e acontece a uma certa taxa devido às características do vácuo e devido ao tipo de orbital. Né? Dependendo do espectro das flutuações que estão aqui, você pode ter uma maior chance ou menor chance. Tem átomos, por exemplo, que vão aqui e ficam um tempo enorme. Demora para esse vácuo promover o decaimento. Então são aquelas coisas que ficam fluorescentes durante um tempão. Tá certo? Aqueles objetos que a gente tinha de primeiro ou tem ainda, né, no interruptor da luz, que quando a luz está ligada vai lá promover um monte de átomo para o estado B, aí desligou, ele fica mandando luz devagarzinho para a gente. Isso é uma emissão espontânea lenta, que normalmente a gente chama de fosforescência. Porém, existe uma rápida, que demora nanosegundos. Essa é atípica. Eu excito, a luz já volta de volta. Tá certo? Eu dou energia, o sistema já absorve e decai. E essa é a que é mais interessante, que a gente usa todo o tempo. E cada tipo de orbital, cada sistema tem um decaimento diferente. É por isso que eu posso usar esse decaimento. Até agora nós só estamos falando em frequência da luz e tudo isso, que é uma das bases da espectroscopia. Mas o tempo é outra base, né? O tempo que eu excito e quanto tempo demora para voltar é o que a gente chama de espectroscopia no domínio temporal, porque vai ver o tempo que demora para o sistema vir de volta. Tá bom? Então normalmente eu dou um pulso de luz, e um pulso de luz nada mais é do que ligar a radiação e desligar, e se esse pulso for correto, eu transfiro população, eu levo átomos para o estado B. Aí eu espero e vejo quanto tempo depois vem a fluorescência. E isso é a base de um tipo de espectroscopia, que é a espectroscopia resolvida no tempo, que a gente chama. Tá bom? E que é muito importante, porque ela permite ver coisas que acontecem no tempo. Enquanto a da frequência vê a transferência de energia do sistema da radiação para o sistema atômico. Tá bom? Então, a presença dessa emissão espontânea fantástica é que permite a gente ver as coisas rápido. Imagine, senão a luz do sol ia bater num objeto verde e aí eu não ia enxergar, eu ia enxergar aquilo depois. Imagine se demorasse 12 horas durante o dia, eu não enxergaria nada, tudo seria escuro porque estava absorvendo energia, aí durante a noite tudo ficaria claro, porque demorou 12 horas, só trocou. Mas não é assim, isso aqui é rápido às vezes. Então essa taxa de decaimento
né, ela é rápida e, portanto, ela permite que a gente chegue rapidamente aqui de um estado para outro. A presença desse decaimento espontâneo, ela faz com que aquela oscilação que eu mostrei do ar, ela tenha uma outra cara. A probabilidade de transição agora vai acumulando energia até ajustar o ponto onde a quantidade de energia que entra. Então a gente tem que olhar o sistema, o átomo como um sistema, a radiação está pondo energia, então tem um input de energia dado pela radiação, um pouco volta para a própria radiação, tudo isso, e tem um output que a gente chama, né? Existe uma saída de energia do sistema. O sistema para nós é a radiação mais o átomo, mas tem uma saída aqui, que é através da emissão espontânea. Então existe uma saída de energia através da emissão espontânea. E quando essa taxa se iguala com essa taxa, eu determino um estado estacionário. Então quando a entrada, então aqui a energia entra e aqui a energia sai. Quando essas taxas se igualam, então eu ligo a radiação, a probabilidade de encontrar o sistema no estado excitado aumenta, depende do detuning e tal, né? Como vai oscilar aqui. Mas ele dá algumas osciladas e já chega a um regime estacionário. Esse regime estacionário, normalmente, é o que determina a probabilidade final de você ter executado uma transição. Então aqui é a probabilidade de transição, porque a emissão espontânea está sempre presente. Quando ela não está, obviamente, quando ela é pequena, isso aqui vai crescendo. Tá certo? Isso aqui vai crescendo. Quando isso aqui não existe, que nós vamos enfiar isso aqui agora nas equações, as minhas equações lá, agora tem que ter um elemento que tira energia da radiação. Aquele sistema que eu mostrei para vocês, que é uma equação que vai dar um conjunto de equações para A de Azinho e Bzinho, né, que é os coeficientes, agora vai ter um escape de população ou escape de probabilidade de estar no estado excitado. E o resultado é essa bonita oscilação, que eu vou highlight em vermelho, porque ela é realmente importantíssima. E ela é um balanço entre a energia que entra e a energia que sai. E o resultado disso é também uma expressão, porque agora, claro, o Azinho B ao quadrado é a probabilidade de que a transição ocorreu. Mas agora eu posso chegar a um estado estacionário. Eu posso, de fato, chegar a um estado estacionário onde eu tenho uma fórmula aqui. Tem uma expressão para a probabilidade da transição. Tá certo? Uma fórmula que leva à probabilidade de transição. Então agora, quando você jogar a luz no sistema, tem lá um estado A e B capaz de fazer absorção e tudo isso. Essa absorção obedece como função da frequência. Lembre-se que delta é o ômega da radiação menos o ômega zero. E o ômega zero é a diferença de energia dos estados dividido por H cortado. Tá certo? É a forma de expressar a energia aqui. E a gente chega a uma forma que é a probabilidade geral da transição. Tá certo? Ela tem uma estrutura, ela tem uma linha, ela funciona de uma determinada maneira. Tá ok? Observe aqui o que acontece. Quando delta é grande, quando eu estou muito longe da frequência da ressonância, esse termo é grande comparado com os outros. Isso aqui é pequenininho, então estou dividindo por uma coisa grande ao quadrado. Não é? Quando delta é zero, mas eu tenho uma intensidade de luz muito pequena, então aqui em cima é pequeno. E é dominado pela perda, é dominado pela emissão espontânea, que é o gama.
O gama representa a taxa. Se eu colocar aqui em cima, quantas vezes ele vai decair para baixo? É a taxa. Normalmente a gente fala em taxa, porque a gente gosta de falar de muitos átomos juntos. Então a gente fala quanto da população de átomos excitados decai para o estado. Então você vê, é uma probabilidade de transição, é uma forma de linha de ressonância, e não pode esquecer que o ômega ao quadrado é proporcional à intensidade. Se eu for aumentando a intensidade, acontece uma coisa interessante. O que vai acontecer se eu for aumentando indefinidamente? Esse cara torna-se mais importante do que esse. E aí tudo isso vira 1, porque isso aqui desaparece e eu tenho isso dividido por ele mesmo. E aí a probabilidade é meio. Incrível, gente, que a melhor probabilidade que você pode ter é quando o sistema satura, é quando você tem metade da população no estado excitado, numa B, e metade no A. Tá certo? Devido à emissão espontânea, isso acontece. Isso é um regime de saturação que a gente chama. E o que significa nesse caso? Vamos ver. Todo mundo entendeu tudo? Significa que a radiação é tão importante que a possibilidade dela levar e trazer é igual, então tudo se iguala. Dá meio ali. Tá certo? Muito bem. Bom, essa expressão ela é tão importante que nós podemos desenhá-la. Então eu vou fazer um desenho dela aqui. Eu vou fazer a probabilidade de transição versus a frequência da luz, ômega. Tá bom? Ou eu vou colocar delta aqui, mas da maneira que eu expressei aqui, eu vou chamar de delta igual a 0 aqui. Tá bom? E eu vou desenhar o que está acontecendo. Quando delta é grande, tanto para o lado positivo quanto negativo, isso aqui é pequeno. A probabilidade é pequena porque o denominador domina e torna a probabilidade de absorção menor. Quando o delta é 0, ou está próximo do 0, isso aqui é o melhor possível. Tá certo? Então, dado uma intensidade de luz, eu teria uma curva de absorção assim. Nós podemos mostrar para você que essa largura depende do gama e depende também da intensidade de luz. Quanto mais forte é a luz, mais larga será essa curva. Essa é a chamada curva de ressonância para essa transição específica que nós lidamos. Se eu aumentar um pouco a intensidade, provavelmente a gente aumenta um pouco de tudo, alarga um pouco a curva, tá certo? E se eu diminuir a intensidade, eu diminuo um pouco a curva. Então isso é sensível a várias coisas. Isso é sensível à intensidade. Quanto maior é a intensidade, eu digo para vocês que isso vai se alargando. Tá bom? Isso vai se alargando. E, obviamente, depende da propriedade intrínseca, que é a emissão espontânea, aqui representado pelo gama. Então, depende do gama. Então, depende da intensidade, depende do gama, o formato dessa curva. Normalmente, maior intensidade vai torná-la mais larga, porque quando cresce o denominador aqui, as coisas ficam mais largas. Tá certo? E da amplitude. A amplitude também vai depender disso. Então, essa é uma curva que mostra a probabilidade de absorção da luz. E quando você faz espectroscopia, sempre vai depender da capacidade do sistema em absorver essa luz, em ter com você, ter transferido energia
tá certo? Da radiação para o sistema atômico. Daí nós temos essas bonitas curvas. Há maneiras distintas de expressar isso aqui, que depois nós vamos elaborar em termos da chamada intensidade de saturação. E isso nós vamos ver depois como que nós podemos reescrever essa expressão. Mas você vê claramente que a gente foi capaz de chegar a uma curva, que é uma curva de uma característica muito peculiar, tá certo? Como função do delta. Como função do delta é como se fosse uma lorentziana, né, para uma energia fixa. Você tem uma curva que vai praticamente, essa probabilidade de transição, ela é praticamente alguma coisa que vai dessa forma. E isso tem esse aspecto. Ele vai ser máximo. Tudo aqui é uma constante, vamos dizer, né? Uma constante, que depende da intensidade e tudo isso. O constante ao quadrado, para saber que sempre vai ser positivo. Portanto, a gente diz que a forma é lorentziana devido a isso. Esse delta pode ser expresso em frequência, né? Normalmente é radianos por segundo, porque a gente gosta de trabalhar com a frequência angular da radiação, não a frequência absoluta, que é o ômega, como eu expliquei anteriormente, que é como a gente expressa aí a frequência da radiação. Bom, com isso nós terminamos essa parte de introdução à interação da radiação com a matéria. A partir daqui agora a gente vai ver algumas aplicações, né? Como que isso, eu falei muito de um átomo isolado, mas nós temos que falar de átomos juntos, causando as vibrações, causando transferência de energia e outras formas aí para a matéria. Mas isso nós faremos nas próximas aulas. Até lá!